Olá, amigos da TV Justiça, está começando agora mais um Direito Sem Fronteiras. O assunto de hoje vem da América do Norte. A eleição do magnata Donald Trump à presidência dos Estados Unidos. Durante a campanha, ele prometeu, entre outras coisas, extraditar até 3 milhões de estrangeiros e construir um muro na fronteira com o México. Há muitos brasileiros em terras yankees com medo de serem expulsos de lá. Será que há motivos para esta e outras preocupações? Donald Trump é um bilionário do ramo dos imóveis. Agora é também o presidente eleito dos Estados Unidos. Venceu oposicionistas dentro do próprio partido e depois a democrata adversária. Nas urnas, teve apoio da maioria dos delegados partidários. Agora, depois da vitória, ele continua polêmico. As promessas tendem a ser concretizadas ou não? Se forem, poderá haver uma extradição em massa dos Estados Unidos? O país ficaria mais vulnerável a uma possível resposta armada de terroristas? O programa de hoje vai tentar responder essas perguntas. Porque são respostas difíceis de se dar. Mas o Direito Sem Fronteiras vai tentar chegar o mais próximo possível delas. E para essa missão, convidamos o professor e mestre em Relações Internacionais, Creomar de Souza, e também o doutor em Relações Internacionais, Jonisval Gonçalves. Muito obrigado por virem aos estúdios da TV Justiça para falarmos a respeito desse tema. E, no caso, até um privilégio tê-los aqui, não apenas pelo conhecimento pretérito em relação ao tema, mas também pelo fato de que puderam ser, para usar uma linguagem que vem dos tempos do Repórter-Esso, talvez alguns telespectadores mais novos não lembrem do que se trata, mas foram testemunhas oculares da história, já que acompanharam o processo eleitoral na sua principal fase nos Estados Unidos, acompanharam in loco. Aí vem exatamente uma das primeiras perguntas. Logo após a eleição de Donald Trump, contrariando todas as pesquisas, e um impacto inicial causado, obviamente, por esta eleição, houve uma expectativa no sentido de que agora assume a postura Donald Trump de homem que será empossado, diferente do candidato que falou algumas das coisas que nós já vimos agora e que causaram um tremendo rebuliço durante a campanha eleitoral. O que é que podemos esperar a partir de agora? Bom, primeiro agradecer a oportunidade de estar aqui, reencontrar um grande amigo que é o Jonisval, conversar com a nossa audiência. Basicamente, nós temos que medir dois elementos fundamentais nesse primeiro momento. O primeiro são as falas, efetivamente aquilo que o presidente eleito, mas não empossado, verbaliza. E nesse aspecto, a primeira fala do Donald Trump foi muito tranquilizadora e as falas seguintes foram baixando um tom por vez aquela narrativa eleitoral. Só que, de outro lado, nós ainda temos uma grande expectativa pelo fato das indicações que vão construir o gabinete de Donald Trump. E nesse aspecto ainda há uma certa ressalva e preocupação, porque alguns dos nomes indicados, como o conselheiro militar-chefe, um conselheiro de assuntos estratégicos internacionais, tem uma retórica muito próxima àquilo que era a retórica de campanha. Então, em algum sentido, a grande dificuldade, creio que para nós aqui e para qualquer analista de relações internacionais e ciência política hoje é como colocar dentro da caixa de compreensão um indivíduo que funciona fora da caixa, que é Donald Trump. Um aspecto interessante relacionado a Donald Trump é que ele é bem caracteristicamente aquilo que se chama de um outsider. Ele se elegeu pelo Partido Republicano, apesar de uma forte oposição a ele no próprio Partido Republicano. A gente teve a oportunidade de ouvir de algumas pessoas, por exemplo, de alguns analistas, que ele poderia ser tanto um democrata quanto um republicano. Ali era figura Donald Trump mais do que qualquer candidato representativo do partido. Então, as dúvidas são imensas, as dúvidas permanecem, porque não se sabe efetivamente quem é o Donald Trump político. Até porque é importante lembrar que Donald Trump é o único presidente dos Estados Unidos que não tem um passado militar, não se viu nas Forças Armadas, ou um passado político. Ele não ocupou nenhuma função pública, nenhuma função política até essa eleição como presidente da República. Então, quem é o Donald Trump político ou quem é o Donald Trump
presidente dos Estados Unidos. Certamente, esse é um ponto que tem que ser considerado, vai ser diferente do Donald Trump candidato. Essa é uma tendência que ocorre pelo mundo. Geralmente, o candidato, durante a campanha com um discurso mais duro, mais radical, ele tende a ir para o centro e moderando o seu tom depois da eleição. Afinal de contas, como ele bem assinalou no seu discurso logo após o resultado da eleição, ele é o presidente de todos os norte-americanos. Ele é o presidente dos Estados Unidos. Ele não é mais o candidato. Então, ele vai ter que contemporizar com essas diferentes forças no país. O que é que fez mais diferença? E essa pergunta ela tem sido feita, eu repasso justamente pelo fato de que acompanharam em loco essa eleição. O que foi o determinante maior? A rejeição a Hillary Clinton, particularmente como apontada muitas vezes como uma política de linha tradicional, apesar de democrata, mas que se encaixa naquele perfil, inclusive acusada de corrupção, uma série de mazelas, ou exatamente o perfil de outsider de Donald Trump? Eu creio que é uma junção de duas coisas. E se eu falar algum tipo de equívoco, o Joanisval está aqui para me corrigir. Mas o que nós percebemos durante o desenvolvimento da campanha eleitoral foi o seguinte: você tem multifatorial, multicausal, como tudo em ciência política, né? De um lado, nós temos uma candidata que representava a tradição, né? Que era Hillary Clinton. E essa tradição vinha, em algum sentido, mascarada por uma série de elementos um tanto quanto confusos. A questão do e-mail, o fato de que o marido, quando foi presidente, cometeu alguns tipos de conduta não muito desejáveis, e isso deixou algumas pessoas cismadas, não só com o marido, mas com toda a família Clinton. O fato de que havia uma série de especulações acerca de malversação de recursos de uma fundação que eles construíram após o mandato do marido. E isso foi desgastando Hillary Clinton no tempo. E, de outro lado, a gente tem o quê? As pessoas com uma enorme expectativa de mudança. E, nesse aspecto, o fato de Donald Trump ser um outsider o coloca, em algum sentido, no mesmo patamar de Barack Obama, no sentido de que ele ofereceu novidade. É porque muitas das pessoas querem enxergar esse processo numa lógica de bem e mal. E não é esse o jeito com o qual a gente consegue enxergar e analisar essas situações. Na verdade, é um enorme desgaste do cidadão com a classe política em todas as democracias, no Brasil, na Argentina, nos Estados Unidos, na França, por toda a Europa. E isso efetivamente gera aquilo que a gente pode chamar de espírito do tempo. E Donald Trump, nesta eleição, foi, por algumas características, mais eficiente em captar esse espírito do tempo do que Hillary Clinton. Um elemento fundamental que fez com que muita gente fosse às urnas votar em Donald Trump é o fato de que ele nunca pedia desculpas. Muita gente passou a encarar isso como um fato de que ele é independente, ele não é um candidato de marqueteiros, ele é autêntico. Essa autenticidade fez diferença. Um outro aspecto interessante com relação a todo esse processo é que o tempo todo Hillary Clinton tinha um discurso que dizia: Donald Trump não se adequa. Ela dizia: he doesn't fit. Ele não se encaixa. Ele não é possível que nós tenhamos esse candidato. Nós tivemos essa oportunidade de acompanhar em loco, como você bem lembrou, e aí fica o agradecimento ao Departamento de Estado dos Estados Unidos, que nos convidou para passar esse período lá, acompanhando essas eleições. Nós tivemos a oportunidade, por exemplo, de ir a alguns comícios com as autoridades americanas, inclusive com o presidente Obama. E o próprio presidente Obama assinalava: esse homem não se encaixa, não é possível que nós tenhamos esse homem, não é possível que vocês venham a votar nesse homem. E isso foi ao encontro dos anseios de muitos cidadãos, muitos americanos ali, que disseram: pô, ele não se encaixa. Eu também não me encaixo. E quando ela disse que a opinião de pessoas deploráveis não importa, aquilo acendeu muita gente, os ânimos de muita gente ali, que passou a dizer: não, eu acho que eu sou deplorável e eu me importo. Então, o que a gente tem ali é um discurso de Trump que traz uma nova perspectiva. Como bem lembrou o Cleomar, exatamente o que o Obama fez há 8 anos. O que o Obama fez foi conquistar corações e mentes com uma mensagem nova de renovação, uma mensagem de mudança.
E o Trump faz a mesma coisa. Ele chega para uma parte considerável da população americana e diz: nós precisamos mudar. Do jeito que está, não dá certo. E foi exatamente essa população que elegeu Donald Trump. E aí, se você me permite, Cadu, um ponto que nós conversávamos muito lá nos Estados Unidos é o conteúdo da mudança. Enquanto que o tônus de mudança do Barack Obama tinha muito de referência em termos de futuro, daquilo que os Estados Unidos projetavam ser, o tom de mudança do Trump é voltado a um resgate daquilo que os Estados Unidos eram no inconsciente coletivo dele e dos seus eleitores. E nesse sentido, a ideia de fazer a América grande de novo era uma busca de resgate por algum tipo de grandeza perdida. E isso especificamente foi muito importante e característico no processo eleitoral, porque foi a primeira vez em muito tempo que a gente viu um candidato à presidência dos Estados Unidos ser competitivo com um discurso negativo. Porque normalmente os candidatos têm discursos que são de exaltação da nacionalidade. E nessa campanha específica, Trump construiu um discurso que era de dizer: olha, nós nos perdemos no caminho, nós precisamos nos reencontrar. E isso foi se encaixando naquilo que o Joanisval muito bem disse, que é a questão do não se encaixa. E aí a gente cai num outro ponto, que são os milhões de indivíduos nos Estados Unidos que não se sentem parte do processo de modernização da economia. E o Trump falou no coração dessas pessoas. O Direito Sem Fronteiras faz uma pausa e volta daqui a pouquinho, depois do intervalo. Estamos de volta com o Direito Sem Fronteiras, hoje falando sobre a eleição norte-americana e as expectativas para o mundo em torno da presidência de Donald Trump nos Estados Unidos. Eu queria pegar um gancho, professor Kromar, com o fato de que o discurso, como foi feita a afirmação no bloco anterior, foi no sentido negativo e de se restaurar a grandeza dos Estados Unidos. Voltar a ser grande era o slogan de campanha. Não há um precedente nesse sentido em relação à eleição de Ronald Reagan, que ainda no período da Guerra Fria argumentava inclusive sobre a diminuição das armas norte-americanas em oposição ao poderio bélico nuclear da União Soviética. Não há um precedente nesse sentido e já adianto um outro tema também, que já fica valendo a pergunta para os dois. Também havia uma expectativa no sentido de que, eu me lembro à época, que se dizia que Ronald Reagan era um louco que colocaria fogo no mundo com a Terceira Guerra Mundial. E, pelo menos do ponto de vista histórico, independente de questões ideológicas que são discutidas a respeito do tema, mas ele é tido pelos norte-americanos como um grande presidente. Então, essas duas questões eu queria colocar. A situação anterior de Ronald Reagan. Ok. Eu creio que há dois elementos que são fundamentalmente diferentes entre a campanha, e eu posso comparar não só com Reagan, mas também com Richard Nixon, que em algum sentido também se utilizou de elementos de negatividade. O ponto fundamental aí, que diferencia Trump, Reagan e Nixon, é que Trump, de certa maneira, cruzou a linha, né? Reagan, na construção da sua candidatura, dizia: olha, há o perigo socialista, há o perigo soviético, nós precisamos crescer, nos rearmar, essa questão dos tratados de diminuição dos arsenais nucleares tem que ser revistas, mas em nenhum momento ele disse que o jogo já estava perdido. Né? Ele dizia: olha, a gente tem que abrir os olhos para aquilo que vem, para que não se torne pior. Quando você vai à fala do Trump, em algum sentido, ela tem um tom tão alto de negatividade que para muitos daqueles que a escutavam é dizer: olha, acabou, os Estados Unidos não são mais o maior país do mundo. Quando a gente pegava o Reagan, nós estamos a ponto de deixarmos de ser o maior país do mundo. Quando a gente pegava o Nixon, há um perigo socialista que pode nos colocar em risco. Quando a gente pega o Trump, não. Nós já passou a janela. Se nós não reagirmos agora, os chineses, o ISIS e outros tantos inimigos vão acabar conosco. Então, nesse aspecto, Cadu, eu creio que é muito, muito diferente, um tanto quanto peculiar e vai atrair estudos de gerações de cientistas políticos, historiadores e sociólogos no curso do tempo. É bom lembrar que, no caso aí, o Trump olha para trás e diz: acabou, não dá certo. E a única maneira da gente tentar reverter isso, e aí ele mexe com as emoções dos americanos, bom, vocês têm que me eleger para isso. Porque se a gente continuar nesse processo, e aí eu entendo como o grande derrotado nessa eleição toda, como Barack Obama sendo o grande derrotado, porque o Trump disse: se a gente deixar esse processo continuar,
essas reformas, ou tudo isso, todo esse legado do governo Obama, nós estamos perdidos. O país acabou de vez. E aí, pegando o gancho da tua pergunta também sobre Reagan, é bom lembrar que Reagan tem um passado político. Uma coisa que o Trump não tem. Reagan era visto como uma figura diferente, uma figura polêmica, um ex-ator de Hollywood, mas Reagan tinha uma sólida base política dentro do Partido Republicano. E isso fez a diferença. Indubitavelmente, uma outra percepção que ficou muito clara durante essas eleições, porque muitas referências eram sempre também ao próprio Reagan, positivas e negativas, mas uma coisa foi marcante. Toda vez que se falava de Reagan, se falava com uma memória boa, uma memória que no final das contas era, olha, os democratas diziam, apesar de republicano, ele foi um grande presidente. E os republicanos sempre enaltecendo a figura do presidente Reagan. Então, ele deixou a sua marca. Eu costumo dizer que as três grandes figuras do final do século XX são Ronald Reagan, Margaret Thatcher e João Paulo II. São três líderes que deixaram uma marca muito forte nos seus respectivos liderados, nos seus países ou na igreja, como o caso de João Paulo II, e também no mundo. Então, essa é uma diferença importante entre Trump, que não se conhece, não se sabe qual é o passado, efetivamente, politicamente falando, e Reagan, que tinha uma trajetória. Vamos para os pontos mais polêmicos em relação a promessas de campanha e expectativas reais em relação ao futuro. Por exemplo, o tal do muro na fronteira com o México. Há alguma veracidade nisso? Ele já deu algumas entrevistas falando. E assim também já aproveitando já logo o outro gancho, a questão da expulsão dos imigrantes ilegais. Ele já mudou um pouco o tom em relação a isso, diz que são apenas os ilegais. Como é que fica a perspectiva em relação a esses pontos que talvez tenham sido os mais polêmicos, particularmente para o público estrangeiro? Olha, basicamente quando a gente fala da questão do muro, a gente tem que diferenciar um ponto que o Joanisvaldo falou, se eu não me engano, na primeira fala dele, que é o seguinte: quando você quer ganhar uma campanha eleitoral, você constrói uma retórica que vai cativar aqueles que votarem em você de todo jeito, pegar alguns dos indecisos e depois que você ganha, você vai migrando para o centro. Qual foi a questão muito inteligente da estratégia do Trump, que em algum sentido funcionou? Ele bateu em determinados itens e esse muro era um item. É importante a nossa audiência entender que uma barreira física na fronteira Estados Unidos e México já existe desde os anos 90 e foi construída em uma presidência republicana, que era do Bill Clinton. Democrata, que era do Bill Clinton. E especificamente sobre os imigrantes. E aí vem um outro ponto também. Essa narrativa também foi mudando. À medida que os entes começaram a olhar para o Trump, a narrativa foi se tornando mais sutil e mais específica. Então, hoje, as falas em relação aos imigrantes envolvem basicamente imigrantes não documentados de regiões de risco que tenham cometido crimes ou que sejam pegos em suspeição de crime, né? Há uma tendência também, em algumas conversas que a gente viu em Washington, de uma tendência, um diálogo dentro do governo de transição para que se estabeleça um registro para determinados tipos de imigrante. Mas, como já foi dito aqui, o número de variáveis é muito grande ainda, porque a gente não sabe ao certo até que ponto vai ser o Trump empresário, presidente, ou o Trump apresentador de TV, ou o Trump político, porque os dois primeiros nós conhecemos, o terceiro a gente não faz ideia do que é. E aí, nesse aspecto, é importante um pouco de cautela para entender melhor como as forças se colocam. Bom, os Estados Unidos não são o rato que ruge. Eles têm armas atômicas, têm peso nas decisões políticas. Como fica a expectativa com relação ao cenário internacional, particularmente com relação à Europa, intervenções armadas na luta, por exemplo, contra o Estado Islâmico e nas suas relações com demais países, incluindo o Brasil? Essa é outra questão muito interessante. Como é que os Estados Unidos vão se portar no mundo agora? Bom, a gente parte de uma premissa que Donald Trump, ele mesmo, tem pouco conhecimento de política externa. Por outro lado, o Donald Trump, empresário, sabe como a coisa funciona pelo mundo, até porque ele tem empreendimentos e investimentos em diversas cidades, em diversos países. Então, a gente tem que pensar nessa percepção de que
também ações muito radicais serão contrárias aos próprios interesses pessoais dele como empresário. E como muito bem colocou o Creomar, a gente não pode descartar essa percepção empresarial dele. Mas aí eu queria puxar para um outro lado no que diz respeito à política externa dos Estados Unidos. A política externa dos Estados Unidos ela tem sido conduzida de uma forma com poucas variáveis, independentemente da administração republicana e democrata, no que diz respeito às questões mais importantes. E nesse sentido, foi fundamental, e aí é uma percepção muito pessoal, a eleição de um Congresso eminentemente republicano. Essa foi uma das raras vezes em que os republicanos conseguiram maioria na Câmara e no Senado. Aí você vai me dizer, bom, mas o presidente republicano, o Congresso republicano, isso pode deixar tudo mais fácil. Ou não. Uma maioria republicana pode ter a legitimidade para frear qualquer iniciativas mais ousadas de Donald Trump, tanto internamente, no que diz respeito a essas mudanças, como a legislação de imigração, a famosa construção do muro, que muito bem lembrou o Creomar, foi iniciada fisicamente numa administração, num governo democrata, mas também frear ações de política externa. E aí o papel do Senado dos Estados Unidos é fundamental. Ou seja, com aquelas instituições que eles têm, que são sólidas, bem estabelecidas e bicentenárias, não há espaço para alguém que chegue individualmente com propostas tremendamente ousadas e consiga fazer com que aquele leão que ruge possa atacar presas ou agir contra presas de uma maneira indiferente. Isso incluindo intervenções militares? Isso tende a incluir intervenções militares, porque aí tem dois elementos, né? O primeiro é o custo dessas intervenções militares e o quanto isso tem desgastado quase que unanimemente a sociedade americana. E nesse aspecto, Trump sempre bateu muito forte em duas teclas. A primeira era, nós devemos escolher melhor quem são os nossos inimigos, porque eles são muito claros, né? E nesse aspecto em específico, uma administração Trump pode significar uma estabilização ou uma normalização de relações entre Estados Unidos e Rússia, que sempre é muito bem-vindo em termos de relações internacionais. E, de outro lado, as implicações desse olhar do Trump um tanto quanto mais isolacionista em termos de segurança da Europa. Isso quer dizer, o Trump vai querer que os europeus assumam mais responsabilidade sobre a sua própria segurança. E se você me permite muito rapidamente, em termos de Brasil, é importante lembrar que o Brasil não é uma prioridade da política externa americana. Não é com Trump, não será com Trump, não é com Obama, não foi antes do Obama, não é há muito tempo. Por quê? De um lado, por responsabilidade nossa. O Brasil efetivamente não sabe o que quer dos Estados Unidos em termos de parceria. E de outro lado, porque a América do Sul não está no raio de ação dos temas que o Joanisval muito bem lembrou, que são os temas centrais, fulcrais da política externa dos Estados Unidos. Infelizmente, o nosso tempo está esgotado, mas é claro que esse assunto de maneira nenhuma não está e haverá toda uma expectativa a partir principalmente da posse e vamos continuar acompanhando. Espero que em breve voltemos a nos reunir para analisar, fazer uma retrospectiva dos primeiros meses, talvez, depois da posse do novo governo norte-americano. Muito obrigado pela presença. O Direito Sem Fronteiras de hoje vai ficando por aqui. Agradecemos ao professor e mestre em Relações Internacionais, Creomar de Souza, e ao doutor em Relações Internacionais, Joanisval Gonçalves. Muito obrigado mais uma vez pela presença de ambos. E você, amigo da TV Justiça, assista a este e outros programas pela internet. Acesse tvjustiça.jus.br. Você também pode entrar em contato com a gente pelo e-mail. Anote aí, direitosemfronteiras@stf.jus.br. Até o próximo programa. Tchau! Thank you.